Olá, começa agora mais um programa da TV do Complexo de Saúde, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, do Hospital das Clínicas e da FAEPA. O assunto de hoje é a doação de órgãos e tecidos. Eu vou conversar com a enfermeira Margarida Momenti Chiaretti. Ela é uma das enfermeiras da Organização de Procura de Órgãos do Hospital das Clínicas, que atua em toda a região de Ribeirão Preto. Margarida, tudo bem? Bom dia, tudo bom. Margarida, quais são os números que você tem de doações de órgãos 2015 e 2014? O período que a gente está hoje, o ano passado a gente tinha um número melhor. A gente tinha 36 doadores e hoje nós temos 32. Então a gente teve uma pequena queda no número de doadores na nossa OPO. E isso é uma coisa que a gente está vendo também na maioria das OPOs. É uma preocupação do Sistema Estadual de Transplante, o declínio dos doadores. Margarida, como é o trabalho da OPO? O que é que vocês fazem, como é que vocês atuam, onde vocês atuam? A gente tem uma atuação mais efetiva dentro da cidade de Ribeirão Preto. Então, todos os dias de manhã, uma das enfermeiras da OPO vai a todos os CTIs da cidade de Ribeirão Preto para identificar um potencial doador. Aquele paciente que está em um estado grave que pode evoluir para a morte encefálica. E existe uma busca passiva, que é as cidades da nossa região entram em contato conosco quando existe um potencial doador, por exemplo, em Franca, Araraquara, Barretos, e a gente começa a fazer um trabalho junto. A gente recebe sangue desses hospitais, a gente aciona profissionais para concluir o diagnóstico de morte encefálica. A gente dá uma assessoria durante todo o processo. Muitas vezes a gente vai a esses locais para fazer capacitações, para fazer orientações. Fora de Ribeirão, é outra equipe que faz esse primeiro atendimento à família? Isso, a gente capacitou equipes em cada hospital e existe lá uma comissão que chama CIT, né, Comissão Interna, né, Comissão Intra-Hospitalar de Transplante. Essa comissão faz o papel que a OPO faz aqui em Ribeirão. A gente capacitou profissionais e eles identificam o doador, nos comunicam e a gente acompanha todo o processo. Eles acabam fazendo a entrevista com a família. Se a doação acontecer, a gente continua assessorando até o momento de terminar a cirurgia e os órgãos serem distribuídos. Margarida, a OPO de Ribeirão Preto, ela tem um dos melhores números do Brasil. Obviamente pelo trabalho que vocês realizam junto aos hospitais. Mas qual é a principal dificuldade que vocês encontram? Olha, a gente tem um número de recusa inferior ao que a gente vê no estado. Agora, em número de doadores, a gente está assim, em declínio mesmo, que é uma coisa que está deixando a gente bastante preocupado. A OPO está muito preocupada com isso. Então, a gente está tentando criar alguns mecanismos, fazer um diagnóstico para intervir nessas situações. Mas a gente entende que existe o problema da família aceitar a doação, mas existe a instituição que tem que ter essa preocupação. Tem que ter uma equipe médica que faça diagnóstico, tem uma enfermagem que preste uma assistência adequada, um serviço de psicologia que acolha essa família. Então, é todo um conjunto de profissionais para a gente chegar no final e ter... Você quer dizer que os hospitais não estão cumprindo com o papel? Não cumprem, a gente tem muita dificuldade. A gente sabe que acho que só vai acontecer no momento em que o hospital perder dinheiro, que existe um programa agora que nem a Santa Casa Sustentável, esse programa da Secretaria de Saúde. Uma dos compromissos da Santa Casa Sustentável é ter doadores, senão eles vão perder o repasse da verba. Então, porque a gente sempre acreditou que se não houvesse uma punição, o hospital não ia se preocupar com a doação. Porque não existe o administrador não está muito preocupado com a fila. Ele quer receber o dinheiro para manter o hospital. Então, se ele perder dinheiro, talvez ele vá se preocupar em ter uma comissão intra-hospitalar que funcione e que vá atrás do doador e que efetive a doação. Margarida, existe idade mínima, existe idade máxima para a doação de órgãos? Existe a idade mínima para fazer o diagnóstico de morte e existe a idade máxima para você colocar o doador no sistema. A partir de 7 dias a gente pode fazer diagnóstico de morte, mas os órgãos eles têm algumas restrições. Por exemplo, o rim é a partir de 2 anos.
O pâncreas é a partir de 15. Coração e fígado, no primeiro ano de vida, ainda dependendo do receptor, porque são órgãos que dependem de peso, de tamanho de caixa torácica, tem para ver se existe essa compatibilidade. Já é mais difícil a aceitação do órgão no primeiro ano. Qual o limite? No primeiro ano de vida, e o limite é 75. Em 75 anos, a gente vai ofertar fígado, rim, só. Córnea agora é até 70. Ok. Eu queria... a Margarida trabalha nessa área há 17 anos, nós estávamos conversando aqui antes. Eu queria que você contasse, apesar dos seus 17 anos, como é que é abordar uma família que está vivendo talvez o pior dos seus momentos? Inclusive a gente se policia muito para não usar mais esse termo, abordar, que parece uma coisa meio... Ali não é uma okay, coisa... Já vou mudar. Qual é o termo? A gente estava usando entrevista, mas a gente viu que nem isso é a coisa certa. A gente tem que chegar para um acolhimento para essa família. Uma palavra bonita. Né? Então a gente vai acolher a família no pior momento da vida dela, mesmo, porque eu acho que não existe um momento mais difícil que a perda de um familiar. Então esse assim, durante todo o processo, esse é um momento que a gente mais sofre, a gente como profissional. A gente tem os entraves lá com o médico para fazer o diagnóstico, para fazer no tempo certo, porque tudo tem um tempo para fazer. O primeiro exame, o segundo exame, o terceiro exame. Às vezes você se estressa nesse período para fazer cumprir o protocolo de morte encefálica. Mas o acolhimento da família é uma coisa que mexe com a nossa emoção, com o nosso sentimento. E eu falo que, apesar de eu estar há 17 anos fazendo isso, toda vez que eu vou falar com uma família, o meu coração dispara, a minha mão molha e a emoção vem. Porque você imagina, como que essa família vai ouvir o médico? Porque é assim, no primeiro momento, o médico que assistiu o paciente vai falar da morte. Vai falar, olha, morreu. Ainda que esse coração esteja batendo, o seu familiar morreu. E num segundo momento, eu vou falar com a família se ela tem a intenção de doar os órgãos. Então, esse segundo momento, às vezes, ele vai demorar muito para acontecer, porque vai ter a aceitação da morte, o desespero, o choro, a negação, e a gente acaba vivenciando isso com a família. E vai ter que esperar esse momento em que isso vai melhorar e que vai nos permitir falar sobre a doação. Aí a gente explica para a família que a doação de órgãos só é possível nesse momento em que acontece a morte encefálica. Até às vezes eu falo que isso é para poucos, porque 94% das mortes acontecem com a parada do coração. E uma parcela pequena, 6%, é o inverso. O coração não parou e o cérebro morreu. E isso não é para qualquer um. Então eu falo que doar órgãos ainda é uma situação muito especial. Se eu cair ali fora e meu coração parar, em seguida meu cérebro vai morrer rapidamente. A partir do terceiro, quarto minuto de parada, a gente tem mortes de células do cérebro. Por isso que a gente corre tanto para atender uma parada. Então, para doar órgãos não é para qualquer um. Tem que morrer e tem que ter um coração batendo. Margarida, existe um momento adequado que a família, naquele pior do momento que ela está vivendo, existe algum momento adequado? É o momento que ela entendeu a morte. Se ela não entendeu a morte, porque nós temos famílias que negam. Ela vai lá, porque a morte encefálica ainda, a gente tem a morte do tronco para cima. Do tronco para baixo está vivo, a medula espinhal está viva. Então, às vezes, você toca no morto e ele mexe. Porque é um reflexo da medula espinhal e ela está viva. Assim como o coração está recebendo sangue, a medula está recebendo sangue. Então, ela mexe a mão. Para a família, isso é uma esperança enorme. E se os profissionais que estão atuando não tivessem entendimento, eles vão... A gente já teve situações em que o auxiliar de enfermagem ficou muito bravo. Como vocês estão falando que morreu, mexeu a mão? Então a gente capacita essas pessoas para entender que morre. Se uma pessoa que morreu, que o coração parou, 6 horas depois, se você fizer um corte, ela pode ter um reflexo de retirada. Porque a morte é um processo gradual. Então as células têm um tempo para morrer. A pessoa que você desenterra, o cabelo cresceu, a unha cresceu, que são as últimas células que morrem. Então é complicado uma pessoa que mexe a mão, está morta. Nós já tivemos família que doou e foi lá se despedir, passou a mão, mexeu, ela não quis doar mais.
A gente reforçou que estava morto, reforçou, mas a esperança é muito grande. A esperança é muito grande. A fé. Margarida, não existe mais aquela palavrinha nos documentos. Não. Doador ou não doador. Não, duas doador. palavrinhas, não doador ou na outra doador. O que é melhor, do seu ponto de vista? O que as pessoas devem fazer para que vocês possam ter um trabalho mais eficaz e que mais pessoas possam se beneficiar de órgãos doados? A conversa em casa é extremamente importante. Quando a gente vai falar com uma família, que aquela pessoa falou muito, olha, eu quero que doe meus órgãos, eu quero que doe, ela insistiu isso com a família com certeza doa, e isso para a família é um conforto. Eu estou cumprindo a última vontade. Então, a hora que é passado o diagnóstico de morte encefálica, antes de você falar da doação, ela já se coloca na posição, eu quero doar. Então, isso ajuda muito, muito. Então, é importante conversar. A gente conversa de política, a gente conversa de futebol, a gente conversa de religião. É muito ruim falar de morte? É. Mas é uma conversa rápida. Eu, na minha casa, a gente já conversou. Todo mundo sabe a vontade de todo mundo. Senta um dia, fala, olha para sua esposa, para seus filhos, eu quero doar, eu não quero doar. A gente fala que a gente não quer obrigar ninguém a ser doador, mas conversar sobre isso. Todo mundo pode querer ser ou não ser. Porque mesmo que se for para não ser doador, vai ser mais fácil naquele momento a família falar, olha, eu não vou doar porque eu estou cumprindo a vontade dele. E se ele falar, a pessoa falar falou, que sabe, sim? E isso vai ser mais fácil, a família vai ficar mais confortada. A gente percebe que doar para aquela família é uma coisa muito boa. Ela fica feliz, apesar de toda a tristeza, ela fica contente de fazer isso. Então, conversa em casa, explica o que você quer, o que você não quer. No casamento, o marido autoriza para a esposa para o marido. Se for o menor de 18 anos, o pai e a mãe têm que assinar a doação. Ou o parente mais próximo. Se for maior de idade, o irmão pode assinar, se ele for solteiro, ou o pai e a mãe. Ok. Bom, eu conversei aqui com a Margarida Momenti Chiaretti, que é enfermeira da Organização de Procuras de Órgãos de Ribeirão Preto, do Hospital das Clínicas, atende toda a região. Essa organização de procura de órgãos aqui do HC tem a melhor performance em todo o estado, graças ao trabalho dessas mulheres que se dedicam 24 horas em busca de salvar vidas. Margarida, muito obrigado pelo que você realiza. Obrigada, Marcos. Muito obrigada pela oportunidade. A TV do Complexo de Saúde da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, do Hospital das Clínicas e da FAEPA fica por aqui. Obrigado pela sua atenção.